Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, dia 23 de abril. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. A luta pelo auxílio emergencial. Muita gente ainda não viu a cor do dinheiro. Veja como você pode resolver os problemas mais comuns para receber os R$600. O Norte Gaúcho em alerta. Passo Fundo já é a segunda cidade com o maior número de infectados por coronavírus no estado. E a situação hospitalar preocupa. As particularidades desta região, de Passo Fundo, reforçam a necessidade de nós agirmos de acordo com as características da disseminação que lá se observam. Uso de máscaras em ônibus na capital. Veja quais são as verdadeiras medidas para quem precisa andar de transporte público. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. Olha, pessoal, boa noite mais uma vez para todo mundo. A gente começa a segunda edição de hoje com o assunto mais importante para milhões de brasileiros durante essa pandemia. Ajuda, o auxílio do governo federal dos R$600. Pois o governo federal voltou atrás hoje e não adiantou a segunda parcela desse auxílio, desses R$600 que estava prevista para essa quinta-feira. Milhões de beneficiários sequer receberam a primeira parcela. Por isso, tem muitas dúvidas, muitas incertezas nesse cenário de pandemia e a gente faz aqui a tentativa de compreender tudo isso. Olha a reportagem. Meu nome é Cristiano, moro na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Me chamo Jefferson Teixeira de Souza, moro no Rubem Berta, Porto Alegre. Me chamo João Adroaldo Alves, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Diferentes cidades do estado e a mesma dificuldade. Acessar o aplicativo para conseguir o auxílio emergencial do governo. A gente está apavorado, eu não tenho mais o que fazer. Eu não estou podendo trabalhar, não tenho de onde tirar dinheiro para poder manter minha esposa grávida e minha filha. Eu preciso desse dinheiro para pagar meu aluguel. Já faz 2 meses que meu aluguel está atrasado. De acordo com a Caixa, a falha no aplicativo acontece pelo uso simultâneo de milhões de pessoas. A recomendação é para que o usuário busque horários alternativos aos picos. Mas isso não adiantou para muita gente. Horas o aplicativo dá como se fosse bloqueado, dá aplicativo bloqueado, a hora que o aplicativo está em manutenção, a hora que o aplicativo está em atualização, e eu já tentei de madrugada, não importa. Eu estou até hoje tentando entrar no aplicativo e não consigo. Porque ele dá só como se a minha internet não funcionasse ou o aplicativo não entra. Estou tentando faz, bem dizer, 1 mês, né? No Facebook do SBT, uma dúvida comum é a demora para a liberação do dinheiro, mesmo depois da aprovação do cadastro, como no caso da Kelly. A Caixa diz que o pagamento deve acontecer em até 3 dias úteis e justifica que a demora no repasse do benefício se deve ao alto número de pedidos. O balanço da Caixa aponta que foram finalizados quase 45 milhões de cadastros pelo aplicativo e site até amanhã de quarta-feira. Tudo isso por trabalhadores que não estão no banco de dados do governo e buscam o auxílio. Esse número ajuda a explicar a demora no processo de aprovação. O que também contribui para o atraso é a fila de gente que não necessita de auxílio e mesmo assim faz o pedido, o que aumenta o número de cadastros em análise. Para quem realmente depende da ajuda, fica o apelo. Eu preciso do dinheiro para comprar comida. Eu tenho filhos pequenos em casa, eu tenho esposa e a gente não sabe o que fazer. Dê um jeito para nós aí, né, Caixa? É muito angustiante, né? A gente acompanhar esses relatos, essa situação toda de milhares, milhões de famílias brasileiras diante dessa pandemia que a gente enfrenta. Olha, pessoal, eu instalei o auxílio emergencial, o aplicativo, o Caixa Tem, tá rodando no celular relativamente. É evidente que eu não vou até o final do teste porque eu não tenho direito a isso. Agora, se você tem dúvidas sobre esse auxílio emergencial, entra agora na nossa página no Facebook oficial no SBT, no facebook.com/SBTRS oficial, que a gente vai ajudando a tentar responder essas perguntas, esclarecimentos
Daqui a pouquinho, ainda no programa de hoje, a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. Conversei hoje à tarde com o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, para uma reportagem que o André Rossetto vai fechar agora para o SBT Brasil, em seguidinha do segunda edição. Ele me garantiu duas coisas, que a segunda parcela, no máximo até o final, até o início de maio, tá? E a atualização dos aplicativos. Se você não foi atendido, atualize o aplicativo, né? Baixe novamente e refaça tudo de novo. Alguns problemas técnicos foram resolvidos nessa nova atualização do aplicativo. Portanto, faça isso de novo. Tente mais uma vez, porque você tem direito a isso. Olha, 24 horas, Passo Fundo, cidade do norte, registrou 2 mortes por coronavírus. São 6 mortes até agora. A morte mais recente foi na noite passada. A gente tem aqui no nosso plasma aqui os dados atualizados da Secretaria da Saúde. 1.039 casos confirmados no nosso estado, 29 mortes e 106 municípios. E está aqui Passo Fundo, a gente. Aparece em segundo aqui no número de pessoas infectadas. São 73 casos confirmados em Passo Fundo, né? 6 mortes, uma incidência por 100 mil habitantes de 37%. Portanto, aí o município também de Marau, que fica um pouco mais acima, em cerca de 30 quilômetros de Passo Fundo, está aqui em 5º lugar. São 33 casos em Marau e 82% é a taxa, a incidência em relação a cada 100 mil habitantes. Vale lembrar que a cidade tem pouco mais de 36 mil habitantes, como eu disse. O norte do estado, especialmente Passo Fundo, foi o assunto da entrevista coletiva do governador Eduardo Leite. Hoje à tarde ele falou sobre a situação e o socorro à região norte do estado. Vamos ouvi-lo. As particularidades desta região, né, de Passo Fundo, reforçam a necessidade de nós agirmos de acordo com as características da disseminação que lá se observam e também de acordo com a capacidade hospitalar de absorção, o que corrobora que o nosso novo modelo venha a ser um modelo do distanciamento controlado, que desde o início a gente olha para Passo Fundo de uma maneira especial e diferenciada. Quando nós, por exemplo, fizemos lá a colocação de 10 novos leitos de UTI, e nós já temos o recurso em conta, 1,4 milhão de reais, para pagar o custeio desses leitos de forma antecipada. E ainda sobre o norte do estado, né? O estado antecipou mais de 1 milhão e 400 mil reais para o Hospital de Passo Fundo. E por isso a gente conversa agora com o prefeito Luciano Azevedo, está ao vivo com a gente, vai falar sobre as ações de enfrentamento a esse surto. Boa noite, prefeito. Por que a cidade começou a enfrentar esse surto agora, durante essa semana? O que o senhor tem a nos dizer aos gaúchos que acompanham a segunda edição? Não, primeiro, boa noite. A palavra surto é uma palavra muito forte. Ela está sendo até usada de forma um pouco irresponsável por alguns atores políticos nesse momento. Passo Fundo tem um número maior de casos. A pergunta é que o governo do estado ainda não respondeu. Dá um exemplo. Passo Fundo tomou as mesmas medidas que Pelotas, Santa Maria, Caxias, Bento Gonçalves, mesmo tempo. E tem mais casos. Na minha opinião, mas o estado não está respondendo isso, Passo Fundo está dando mais saúde de qualidade superior, nós temos mais recursos, mais hospitais, mais profissionais, mais faculdades de medicina. Nós estamos testando mais, é isso que se imagina. Então parece que tem mais casos, mas na verdade em outras regiões seguramente os casos estão sendo subnotificados e o resultado final está sendo mascarado. Exato. Essa é a questão que está colocada. O senhor rechaça, então, a expressão surto em Passo Fundo diante das medidas que a Prefeitura vem adotando. Agora, existe a notícia de uma empresa, o nome não foi revelado, eu queria que o senhor pudesse antecipar esses detalhes, que ramo de atuação é essa empresa, porque ali na empresa houve aí vários casos, segundo a Secretaria da Saúde, de infecção de coronavírus. Como é que o senhor está lidando com essa situação, prefeito? Não, quem divulgou isso foi o governo do estado. Me parece que o governo do estado não teve sequer o cuidado de não semear preocupação, pânico na população como deveria ter. Então, na medida em que o governo do estado vem a público com uma notícia sobre como essa, pela metade, não dizendo qual é a empresa,
não dando os números verdadeiros e reais e com clareza, o governo está jogando uma grande desconfiança sobre muitas empresas aqui de Passo Fundo e de toda a região. Porto Alegre, por exemplo, tem muito mais casos e não está se dizendo que aí o caso foi nesta ou naquela empresa. Sim. A Secretaria Municipal, prefeito, desculpa lhe interromper, a Secretaria Municipal aí de Passo Fundo de Saúde tem notícia sobre isso? Tem esse registro? Procede, enfim, por que está havendo esse ruído de informação entre o Estado e o município? A Secretaria de Saúde do município está investigando com muita responsabilidade e com muita cautela as informações. Agora, a verdade é que os testes são feitos no interior e são mandados para Porto Alegre. Eles demoram dias para que o resultado volte. E por isso nós aqui no interior, que estamos distantes de Porto Alegre e que somos aqui responsáveis por atender uma população de 1,5 milhão de pessoas dessa região, nós temos que ter cautela, cuidado, responsabilidade na divulgação das informações. Nem tudo que parece é. E nós estamos buscando as informações corretas e responsáveis antes de nos posicionarmos. Perfeito. Prefeito, com relação à questão da capacidade hospitalar, como é que a cidade está reagindo a esse número que cresceu? O senhor disse que é um dos municípios que tem o maior volume de testagem e é por isso que os dados positivos acabaram jogando Passo Fundo ali para segundo lugar nesse ranking. Qual é a capacidade de absorver esses casos que necessitam de UTI, de respiradores, prefeito? Veja, nós temos 2 grandes hospitais aqui que foram os escolhidos para receber os pacientes de Covid-19. Esses hospitais ampliaram as suas UTIs, ampliaram a sua capacidade de contratação de pessoal, receberam da prefeitura com recursos municipais respiradores, que o Estado não nos alcançou nenhum, e estão trabalhando com aproximadamente metade da capacidade das UTIs de Covid-19. Aqui foi criado um centro de referência de atendimento à Covid-19, que é responsável por toda a triagem inicial. Nenhuma decisão, nenhuma atitude em Passo Fundo é tomada sem a participação dos hospitais ou das instituições médicas de ensino. Então, o sistema aqui está atendendo normalmente. Agora, o que eu disse durante todo o dia de hoje foi que nós precisamos de mais atenção do governo do Estado. O governo está anunciando com uma frase cuidadosamente elaborada que passou recursos para um hospital de Passo Fundo abrir uma UTI. Olha, acho que essa informação deve ser checada. Me parece que são recursos federais, habilitados junto ao Ministério da Saúde. O que nós queremos é a ajuda do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós somos parte do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Prefeito Luciano Azevedo, obrigado pela sua atenção. Espaço aberto aqui no SBT, sempre para divulgar as informações mais atualizadas desse importante município aqui do Rio Grande do Sul. Uma boa noite para o senhor, prefeito Luciano Azevedo. Portanto, aí um ruído de informação e a nossa equipe de jornalismo vai fazer contato com a Secretaria Estadual de Saúde, com o governo do estado, justamente para tentar esclarecer, né, porque não é um momento de tensionamento. A gente precisa vencer um único inimigo, que é o coronavírus. Olha, o ministro da Defesa, falando em questão de enfrentamento, o ministro da Defesa, o general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, esteve na capital gaúcha hoje à tarde. Ele acompanhou as ações de combate ao coronavírus realizadas pelo Comando Militar do Sul e participou da distribuição de cestas básicas para a Central de Doação da Defesa Civil. Em uma breve coletiva de imprensa, o ministro foi questionado sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro em manifestações políticas no último domingo e afirmou que o presidente não teve atitudes antidemocráticas. A gente reforça aqui a memória das pessoas que no domingo, alguns manifestantes aqui em Porto Alegre e em outras capitais importantes se manifestaram a favor da volta do regime militar, do AI-5, do fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente, na segunda-feira, rechaçou, disse que não apoiou esse tipo de manifestação, foram casos isolados, e agora a palavra do ministro da Defesa vai no mesmo sentido do presidente da República. A gente continua falando sobre o enfrentamento do coronavírus, agora com um assunto também importante, gente. Alunos de enfermagem e medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul retomaram hoje as atividades do estágio curricular obrigatório com um objetivo bastante claro:
atuar na linha de frente à pandemia. Por isso, a gente vai acionar agora o Jeremias Werneck, que está em home office, está monitorando esses assuntos. Jeremias, boa noite para ti. O que se pode falar dessa questão do retorno das atividades desse pessoal da linha de frente? Boa noite, Chemali. Boa noite para todo mundo ligado na situação. Olha, Chemali, esses estudantes, tanto de enfermagem quanto de medicina, eles já estão atuando desde o início do ano no combate à Covid-19, mas de forma voluntária, né? Sim. Agora, nesse momento, com a retomada do estágio obrigatório, tem uma grande novidade aí, Chemali. Esse estágio, ele está sendo recém-adaptado pela comissão de graduação da URGS, justamente por conta dessas peculiaridades da pandemia. Então, esses estudantes, eles estão atuando em diversas frentes, de forma voluntária, e a partir de agora eles vão começar a trabalhar mais ativamente em unidades básicas de saúde, dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em campanha de vacinação, a vacinação da gripe, principalmente naquela primeira etapa com os idosos e depois com os profissionais da área da saúde e também do setor de segurança, também visitando lares de idosos. E tem um caso específico, Chemali, que a gente pode trazer aqui no segunda edição, que é de um grupo de estudantes que está atuando na Unidade Básica de Saúde de Santa Cecília. Sim. E esse grupo, cada equipe tem 12 estudantes. E uma estudante vai contar para a gente como é que é o trabalho deles, lá dividido em 3 frentes. Olha só. Como estudante de medicina, vem sendo um momento bastante desafiador, mas também de grande aprendizado, em que precisamos buscar novas estratégias para conseguir manter um atendimento adequado e de qualidade para os nossos pacientes. Também vem sendo bastante difícil permanecer afastada da família e das pessoas que eu amo. A situação atual também reforça a importância do nosso Sistema Único de Saúde do país, que permite que todas as pessoas consigam ter acesso ao atendimento e que também evita que a situação atual se torne ainda mais grave. Então, Chemali, os estudantes de medicina e de enfermagem, eles estão se capacitando como nunca nesse momento. Diante de uma doença desconhecida, juntando conhecimento acadêmico com experiência de campo. Que formação incrível, né? Ótima e ajuda, notícia. óbvio, né? Ótima notícia. Jeremias Werneck, obrigado, meu amigo. Boa noite. Até amanhã. Bom trabalho para o Jeremias. Olha, gente, ainda hoje, aqui no segunda edição, você está com dúvidas? Nós vamos responder as dúvidas sobre o auxílio emergencial, os R$600 do governo federal, e também esclarecer tudo sobre o uso das máscaras nos ônibus em Porto Alegre. É recomendação por enquanto. Daqui a pouco vai ser obrigatório. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado e, mais uma vez, o destaque é o auxílio emergencial do governo federal. Estou acompanhando aqui no nosso Facebook, gente, são quase 1000 comentários. É um recorte das dúvidas da população. Passa a ideia do quanto isso realmente é importante. A gente tem alguns comentários aqui, infelizmente não dá para responder a todos e a gente escolhe alguns. É a Vanderléia Gonçalves, está aqui, ó. O meu, desde o dia 7, está em análise. O dela, o auxílio emergencial. O que fazer? Bom, Vanderléia, essa questão da análise depende muito da data prévia. Isso foi o que o ministro também da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, nos disse hoje à tarde. A data prévia está tentando aí buscar o máximo de rapidez, né, para dar essa resposta mais imediata à população, mas é muita gente fazendo aí a inserção desses programas e exatamente por isso que o aplicativo teve que ser atualizado, né? Os pequenos erros do aplicativo, é uma tecnologia que precisou ser atualizado para que pudesse dar uma resposta um pouco mais rápida. Tem que esperar até lá, até essa resposta. Tem outra aqui da Diane Pasticelli. Quem tem conta em outros bancos, que não seja a Caixa e o Banco do Brasil, tem data prevista para receber e quando? É a pergunta da Diana. Olha, segundo a Caixa, Diana, o pagamento está acontecendo e começa em até 3 dias após a aprovação. Desde o último sábado, né, mais de 1.400.000 pessoas que têm conta em outros bancos receberam a primeira parcela. O pagamento da segunda, que iria acontecer hoje, foi adiado e deve começar somente em maio, como disse aqui o ministro Onyx Lorenzoni, adiantou para nós hoje à tarde. Amanhã a gente tem uma live por volta de 2 da tarde com essa entrevista completa. Já no SBT Brasil tem a reportagem que o André Rosseto fechou sobre essa questão do auxílio emergencial aqui no Rio Grande do Sul.
Olha, pessoal, a gente segue falando sobre a questão da pandemia. As empresas de ônibus reclamam dos prejuízos, não é para menos. E vão pedir para a prefeitura que diminua ainda mais a circulação dos coletivos aqui na capital. A partir de hoje começou a recomendação do uso de máscaras, o uso de máscaras. Essa reportagem a gente vai mostrar no segunda edição de amanhã. Na segunda edição de amanhã, a gente vai ter imagens sobre isso, essa questão toda do uso de máscaras aqui na capital gaúcha, que a recomendação começou hoje, mas olha, falei com uma fonte da prefeitura, a obrigatoriedade, gente, tá aí as imagens de hoje, a obrigatoriedade começa a valer provavelmente a partir da semana que vem. E olha essa imagem, a gente vai trocar de um assunto denso, preocupante, para uma imagem que traz esperança. Tá aqui, ó, aqui no plasma essa imagem, uma imagem de um abraço envelopado, né? Esse plástico para proteger. Sabe quem são? São mãe e filha, gente. Essa é a forma que elas encontraram para diminuir um pouquinho da saudade sem quebrar as regras de isolamento. Até porque as duas trabalham na área da saúde, estão na linha de frente no combate ao coronavírus em 2 hospitais aqui de Porto Alegre. E essa solução criativa partiu da mãe. E assim, cheio de carinho, cheio de amor, que a gente vai encerrar a segunda edição de hoje com muita esperança, né, sobre essa questão toda do coronavírus. Reforce o isolamento social, essa ainda permanece sendo a melhor alternativa para que a gente se proteja. Amanhã tem mais, a gente vai atrás da resposta do governo do estado com relação a Passo Fundo, todas as notícias no SBT Rio Grande. Fique agora com o SBT Brasil na sequência. A todos uma ótima noite de quinta-feira e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.